Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar de uma campanha que estimula as empresas a manterem seus funcionários empregados, apesar dos impactos provocados pela crise sanitária do coronavírus. O nosso convidado é Daniel Castanho, um dos idealizadores do movimento Não Demita, que ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, empresa da qual também é um dos fundadores. Daniel Castanho, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para você. Um bom dia, um prazer enorme estar aqui, conversar sobre esse movimento, na verdade que começou como um manifesto, e que hoje já tem mais de 4 mil empresas que aderiram, né? Mas Milton, prazer estar aqui com vocês. Movimento que se inicia no mês de abril. Qual é o balanço que você faz da adesão de empresas, líderes empresariais e gestores ao Não Demita? Então, a gente começou com um manifesto, né? Eu escrevi um manifesto e acabei convidando 40 outras empresas para assinarem junto. Foi impressionante porque todos, acho que os líderes dessas empresas, os CEOs, presidentes ou presidentes do conselho, todos já estavam pensando em algo parecido, entendendo que a nossa responsabilidade enquanto empresários naquele momento era não demitir. Então, não precisei convencê-los, simplesmente foi uma adesão muito, muito natural. E aí, justamente entendendo aquele mindset que todos os empresários estavam tendo naquele momento, a gente lançou um site, né, no dia 3 de abril. Eu sei que em 10, 15 dias a gente tem 4.500 empresas que já aderiram, de todos os tamanhos, de todas as áreas, de todos os segmentos, todas as indústrias e do Brasil como um todo, né? Tem empresas pequenininhas com 10 funcionários, 15, 20, e ao mesmo tempo empresas enormes, né? Com 40 mil funcionários e tudo mais. E o que é muito interessante é que são mais de 2 milhões de empregos diretos, né? Que estão garantidos nesse momento por essas 4.500 empresas que já aderiram ao movimento. Qual é o compromisso que estes empresários, esses líderes assumem? Na realidade é o seguinte, é um compromisso moral, você tem um compromisso de até o final, até começo de junho, você não demitir. Mais do que isso, também toma conta, não demitir de maneira direta e nem indireta, ou seja, honrar os seus contratos com os seus fornecedores. Enfim, mas ele é feito de uma maneira que não é um acordo jurídico, é um acordo moral, ético. Você assina e aí o nome da sua empresa aparece lá no site como uma das empresas que assinaram Não Demita. Isso está causando um orgulho muito grande dos funcionários, né? Porque eles estão postando nas redes sociais, Não Demita, minha empresa assinou. Então, você gera um comprometimento dos funcionários, quase como uma retribuição e um orgulho da empresa ter assinado o Não Demita, e do outro lado também tem várias pessoas dizendo que, olha, eu só estou comprando produtos de empresas que assinaram o Não Demita. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente vai ampliando a consciência de todo mundo, né? Assim como você tem as empresas que trabalhavam com sustentabilidade, tomam conta da natureza, enfim. Agora eu acho que está todo mundo valorizando aquelas empresas que estão fazendo alguma coisa pelo coletivo, entendendo que a gente faz parte de um grande ecossistema, né? E se por acaso a empresa demitir, não honrar o que ela se comprometeu, a gente também tem Instagram, LinkedIn, Twitter, e aí os próprios funcionários iriam se manifestar, né? Mas o que tem acontecido é o contrário, são se manifestado de uma maneira muito positiva, muito orgulhosos de estarem em lugares onde a empresa está realmente tomando conta do que há de mais nobre, né? Que são as pessoas que trabalham ali e compartilham aquele mesmo propósito. Ali no início desse processo, quando você faz o manifesto, você chegou a encontrar algum tipo de resistência de determinados grupos empresariais? Na realidade, tem casos muito bacanas, não houve uma resistência, né? Mas houve algumas pessoas que disseram, olha, eu não vou conseguir demitir, não demitir, eu vou ter que demitir, eu tinha programado aqui demitir 400 pessoas essa semana que vem, e aí eu falei, olha, veja bem, você pode fazer, então eu estou falando de uma empresa grande, obviamente, né, para demitir 400 pessoas, mas
Olha, veja bem, tem outras empresas do mesmo segmento que você e que estão aderindo. Quer dizer, é possível, né? Veja bem. E aí, depois de 2 dias, esse CEO voltou e falou assim, nós vamos aderir, conversei com o meu conselho, e, enfim, então a gente vai aderir também ao movimento. Então, assim, não houve uma resistência. Eu até acho, viu, assim, no começo da crise, assim como algumas pessoas correram para os supermercados para estocar sua casa, correu álcool gel, enfim, algumas pessoas, alguns empresários também entendendo a sua responsabilidade e o medo da crise, falou, não, eu vou ter que demitir, né? Vou ter que segurar minha empresa, o caixa e tudo mais. Agora, eu acho que na segunda ou terceira semana, na hora que a gente começou a perceber que a gente faz parte de um ecossistema, que tem gente que vende o almoço para pagar o jantar e já ia começar a passar fome, que você tem que distribuir cesta básica, que você deveria comprar futuro. Eu acho que aí sim emerge um sentimento muito mais nobre do ser humano e sim a sua responsabilidade. E a responsabilidade do empresário nesse momento é fazer com que menos pessoas precisem dessas cestas básicas, né, entre aspas, ou desse apoio. Quer dizer, você demitir alguém agora, a pessoa não vai ter nem possibilidade nem de mandar o seu currículo, nem de sair de casa, nem de ser entrevistado, nem de nada. Então, é o momento do empresário não demitir. Daniel, você explicava para nós que não chegou a haver nenhuma resistência ao manifesto que surgiu no início do mês de abril e que hoje tem mais de 4.000 empresas apoiando. Mas houve dúvidas, até porque as pessoas, as empresas, não sabiam por quanto tempo poderiam manter esses seus funcionários. Hoje vocês já têm uma ideia melhor de quanto tempo é possível resistir mantendo emprego? Por quanto tempo as empresas teriam fôlego para se manter neste movimento? Olha, o que todo mundo aderiu foi não demitirmos até 1º de junho. Entretanto, já tem, entendendo, né, que essa crise é uma crise que a gente vai revisitando e entendendo todos os dados a cada semana, provavelmente ela vai se estender um pouco mais, e já tem várias pessoas dizendo, olha, eu vou continuar, né, eu não vou demitir. O que acontece é assim, eu acho que um grande legado, algumas pessoas têm me perguntado, então depois de junho as pessoas vão demitir. Eu acho que houve uma conscientização, seja por parte dos funcionários que ficaram muito orgulhosos das empresas, seja por parte dos líderes, né, dos executivos, de entender e despertar essa responsabilidade social nele. Mesmo que haja algum tipo de demissão, eu acho que ela será em último caso, né? Seja pela manifestação dos funcionários, seja pela própria, que aquele sentimento muito bom do empresário de falar, eu estou conseguindo fazer isso com as pessoas que trabalham aqui. Então, eu acho que vai ser a última coisa. Ninguém mais... houve uma conscientização que é mais importante você, nesse momento, tomar conta dessas pessoas do que se preocupar com o resultado desse trimestre, né? E se houver alguma porventura demissão e tudo mais, eu acho que vai ser o último caso. Vamos tentar reduzir um pouco a jornada, buscar outras alternativas que o governo está oferecendo, e se fizer vai ser feito de uma maneira muito mais assim, honesta, justa, correta, e não simplesmente para garantir o resultado do trimestre ou do semestre. E Daniel, aliás, você falou aí sobre redução de salário, redução de jornada. O próprio governo federal, através de uma medida provisória, oferece esta possibilidade. Algumas medidas, inclusive, foram adotadas para facilitar, flexibilizar estas regras. De alguma maneira, as empresas hoje têm aderido a essas regras para impedir ou para evitar demissões? Eu acho que todas as empresas têm que tentar fazer o máximo possível, como eu já disse, para não demitir, né? Para fazer com que o seu funcionário, de alguma maneira, tenha um emprego, tenha uma renda durante esse período, para que a gente possa evitar um colapso da quantidade de desempregos do Brasil. Fazendo uma analogia, eu acho que a gente precisa ficar em isolamento para evitar que a quantidade de pessoas que precisem do TI seja maior do que a nossa infraestrutura médica, para que ninguém morra por falta de UTI. Mas é impossível manter o isolamento de 100%. Você consegue manter o isolamento de 60%, 70%,
da população. Né? Um pedaço vai ter que trabalhar, evidentemente, e nós agradecemos todo o trabalho que está sendo feito por essas pessoas. Da mesma maneira, não é toda a empresa. Algumas empresas terão que demitir, que o impacto foi tão grande, que elas terão que demitir. Não, é impossível. Agora, as empresas que podem não demitir, elas deveriam não demitir justamente para evitar, de um lado, né, o isolamento para evitar um colapso da infraestrutura médica e, do outro lado, não demitir para evitar um colapso da quantidade de desempregados no Brasil. Porque aí sim a gente tem uma possibilidade de retomar de uma maneira muito mais rápida a economia. Agora, e também é preciso levar em consideração, porque nós estamos, e você mesmo já havia chamado a atenção, nós estamos trabalhando aí com empresas dos mais diversos tamanhos. Algumas empresas com um caixa suficiente para se manter durante algum tempo, mesmo com a queda na arrecadação, nas vendas, etc. Outras que não podem. As pequenas e médias empresas, muitas delas se sustentam com caixa de 2, 3 meses no máximo. Ou seja, depende também de se adaptar para isso. Vocês têm, do ponto de vista assim, de um movimento, vocês têm buscado aí levar recomendações a essas empresas, mostrar quais são os melhores caminhos, principalmente para pequenos empresários, de como podem tentar se sustentar diante dessa crise? Temos sim, né? Na verdade, o site hoje, ele é para você se inscrever e deve subir agora esses próximos dias para que a gente fique, enfim, na verdade, desenvolva um grande portal. É um portal entendendo que a gente faz parte de um ecossistema onde algumas empresas, então você tem desde bancos ou outras instituições nesse momento surgindo para dar crédito para os pequenos empresários. Do outro lado, você tem empresas ajudando a estruturar uma área de vendas com plataformas online, você repensar um pouco o seu negócio. Então, o portal ele é pensado, ele é estruturado para que seja um lugar, uma plataforma de informações para ajudar o pequeno e médio empresário. Inclusive divulgando tudo o que está acontecendo no governo e tentando traduzir de maneira muito mais simples, né, com algumas tabelas, algo muito simples, o que ele tem de acesso hoje disponível para ajudá-lo a não demitir. Agora, nós da Ânima já passamos por algumas crises, e crises que até, na verdade, de uma outra forma, porque em 2003 a gente assumiu a UNA em Belo Horizonte, a UNA faturava 30 milhões, devia 35. Em 2009, o UniBH também em Belo Horizonte, que estava 5 meses sem pagar salário dos professores em greve. E naquele momento, eu queria dividir com todo mundo, o que nós fizemos? Primeiro, a gente foi muito transparente. A gente chamou todos os professores, todos os funcionários e abriu todos os números, o faturamento, a dívida, o que estava acontecendo, qual que era o tamanho da folha, enfim, todos os números. E aí, era muito legítimo, porque a gente não tinha sido responsável por ter chegado naquela crise, pelas instituições estarem quase quebradas. Porque era uma outra gestão, enfim. Então a gente tinha legitimidade para chegar com todo mundo e para tentar reverter aquela situação, e ao mesmo tempo tinha crédito com todo mundo, e ao mesmo tempo foi muito transparente e fez aquilo de maneira coletiva. A minha sugestão nesse momento é que os empresários todos façam isso, porque primeiro, até 2, 3 meses atrás estava indo tudo bem. Então, eles não são os responsáveis pelos números atuais. É uma crise global. E do outro lado, se ele não quiser ser o salvador da pátria, mas construir com toda a equipe, então você imagina, se assinou ou não demita, você já está falando assim, olha, eu estou fazendo o máximo aqui e agora vamos construir junto, reconstruir essa empresa, refundá-la. Você vai repensar modelo de negócio, o que pode ser reduzido, os próprios funcionários vão dar sugestões do que fazer e tenha certeza, não se assuste se eles chegarem e falarem, olha, reduz aqui um pouco o meu salário, eu quero estar junto, vamos reconstruir. Então, assim, eu acho que as relações de trabalho mudam. Você tem que entender todo mundo como empreendedores, né? São todos seus sócios naquele momento, mas são empreendedores arriscando com o CNPJ do outro. Então, olhe para todo mundo que trabalha junto com você como seus sócios e fale como é que nós vamos reinventar essa empresa com novos formatos e tudo mais. E eu acho que vai sair coisas criativas, todo mundo extremamente comprometido, e aí sim você vai ver muitas empresas saindo dessa crise muito melhores do que elas entraram.
Daniel, agora há pouco você falava sobre uma experiência que vocês na Ânima Educação tiveram em momentos de compra de outras empresas, dificuldades financeiras, e mostra isso como uma referência para outros grupos. Primeiro, deixa eu entender o seguinte, qual é o tamanho hoje do Ânima Educação? Hoje nós temos 8 mil pessoas que trabalham conosco e 140 mil alunos, né, em diversos estados do Brasil. Fora empresas como a HSM, a Le Cordon Bleu, a EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, a parceria com a Singularity University, a Inspirali na área de medicina, na área de saúde, enfim. Diante desse cenário que vocês estão vendo, que impacto a educação pode ter? Porque vocês tiveram que se adaptar para continuar dando aulas, continuar atendendo os seus clientes. Eu acho que assim, a gente está, assim como no mundo efetivamente do trabalho, né, aquelas empresas que eram comando controle, vai deixar de existir, que simplesmente exigia aí o horário e tudo mais, ao invés de resultados, elas deixam de existir, e hoje é muito mais o empoderamento, né, confiança, autonomia, e a gente tem que redesenhar todo o processo de accountability, quer dizer, então, e de governança, e do design dos processos. E agora a gente desmistificou a questão do home office. Em relação à educação, acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, eu não estou nem falando agora que vai ser ensino à distância. Eu não gosto de falar ensino à distância. O ensino à distância no Brasil muitas vezes foi estruturado como delivery conteúdo, né? Entregar conteúdo como era o telecurso de segundo grau da década de 80. Não mudou nada. Agora o que a gente está falando é o ensino de perto com alta tecnologia. Eu dou exemplo, muitas vezes você assistindo uma palestra com 1.000 pessoas, que você vê a pessoa lá no fundo, aquilo era considerado presencial. Agora uma videoconferência entre 2 pessoas é considerada à distância. Poxa, esse segundo caso é muito mais de perto do que o primeiro caso. Então a gente está falando de um formato onde e o professor também entendeu que a tecnologia é um parceiro, que a tecnologia jamais vai substituir o professor. Então a gente está entrando efetivamente num formato onde a gente vai redesenhar todo o conceito de espaço, de lugar e de tempo, que vai fazer com que a gente passe por uma revolução na maneira de aprender, e a maneira de aprender construindo efetivamente comunidades de aprendizagem. Vou dar um exemplo muito simples, Milton. Assim, por que o grupo do seu filho, que está fazendo algum trabalho especificamente sobre qualquer assunto dentro de ciências, matemática, português, o que é que seja, ou mesmo isso aí vale completamente na universidade, o grupo dele tem que ser aquelas pessoas que estão na sala dele. Não tem que ser. Você pode ter um grupo hoje de uma pessoa de Belo Horizonte, uma de São Paulo, uma de Recife e quem sabe até uma de Lisboa. Mas eles discutem os mesmos temas, porque hoje muitos dos temas são temas mundiais, né? Os desafios são mundiais de aprendizagem. E eu acho que a gente vai repensar o que esse formato da escola. A mesma coisa vale com professores. Onde estão os professores dos seus filhos, dos nossos filhos, ou mesmo da universidade? Ele pode estar em qualquer lugar, né? E aí eu acho que você tem um professor ali presencialmente, que é o que inspira, que provoca, que elabora todas as questões, e ao mesmo tempo você tem outros professores que são aqueles especialistas que podem entrar a qualquer momento numa interação com os seus alunos. Então eu acho assim, de maneira resumida, a educação será híbrida, será personalizada, não dá para a gente oferecer a mesma coisa para todo mundo. Ela tem que ser, o aluno tem que ter uma postura muito mais ativa, ou seja, ser aquele empreendedor, inclusive, da carreira dele, para que ele possa, inclusive, na universidade, definir o percurso formativo dele e escolher aquelas competências que fazem sentido para ele e não fazer a mesma coisa do que todo mundo. Tem que ter significado. O aprendizado, ele vai requerer muito mais você entender para que você está aprendendo aquilo. Enfim, então eu estou falando do ensino personalizado, híbrido. Você não sabe quantos % do seu tempo hoje é presencial, quantos % à distância. Até hoje, muito mais à distância, mas normalmente ele é algo híbrido. E assim será a educação também. O desenvolvimento de competências e não simplesmente entregar conteúdos. Eu acho que a gente está, o que acontecer, uma transformação que vai acontecer na educação em 10 anos, quem sabe ela vai acontecer agora em 2 anos, de uma maneira muito mais rápida. E essa é uma adaptação que depende mais de tecnologia ou mais do próprio capital humano?
Eu acho que primeiro uma mudança de mindset, né? Você tem que ter hoje um mindset digital. E para ter um mindset digital, você tem que passar por uma mudança cultural. Então, quando você fala, agora minha empresa passou por a transformação digital, como se a transformação digital fosse comprar algumas plataformas e começar a fazer agora alguma coisa online. Não é. É uma outra maneira. Você não pode, no caso de educação, por exemplo, tentar replicar uma aula presencial e replicá-la à distância. O professor fica lendo um PowerPoint, o professor fica fazendo uma aula expositiva. Não funciona. É um outro mindset. O que significa também que agora a gente vai analisar dados. Você vai entender que metodologia funciona melhor, se é aquele laboratório, se é o espaço maker, se é uma aula expositiva, se é usar o storytelling. Enfim, então você tem hoje diversas ferramentas, mas principalmente o capital humano com uma outra mentalidade, né? A gente vai ter que redesenhar do mesmo jeito que vai passar nas empresas. As empresas agora, você tem que redesenhar os processos, mas principalmente uma postura empreendedora. Todo mundo agora vai ter muito mais autonomia. Ninguém mais vai voltar e trabalhar 100% dos dias no escritório. Será algo muito mais híbrido, o que significa que todo mundo vai ter que repensar a forma de trabalhar, né? Então, as pessoas serão muito mais empreendedoras, o que vai demandar dos líderes uma outra postura. Não é aquele líder que fica cobrando horário, mas sim o líder que cobra resultado e que provoca seu time, agora de empreendedores, a fazer algo completamente diferenciado e algo muito diferente do que aquele cumprimento de metas semanais ali que estava previsto anteriormente. Hoje, eu acho que a gente redesenha e entra num outro formato que vai exigir outras competências das empresas. Você está confiante nessa ideia de que, ao fim dessa crise que nós estamos passando em função do coronavírus, estas transformações vão realmente ocorrer? Por exemplo, a questão do home office será muito mais próximo dos profissionais do que era até então? Ou seja, eles estarão mais adeptos a essa ideia? Ou, quem sabe, a falta de um colega de trabalho que esses dias todos nós temos sentido vai fazer com que a gente fique ainda mais próximo deles ou querer ficar mais próximo deles no escritório? Eu acho que a pergunta é excelente. Eu tentaria aqui ousar e arriscar dizer que são as duas coisas. O período que a gente vai ficar agora presencialmente, ele será muito, muito mais rico, muito mais valorizado, né? Ele tem que ser uma experiência. Dando um exemplo, se você ia fazer uma reunião com alguém de Recife que tinha que vir para São Paulo, muitas vezes a pessoa pegava o avião, dormia rapidamente no hotel, tomava um café da manhã rápido, fazia uma reunião com você 2 ou 3 horas e já comia um lanche no aeroporto voltando na hora do almoço. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Essa reunião nunca mais vai existir dessa maneira. Ou é algo que a pessoa vem e depois você vai almoçar, vai celebrar, então as relações serão presenciais muito mais valorizadas e do outro lado, aquelas que podem ser resolvidas de uma maneira à distância também acontecerão, e aí isso vai fazer com que a produtividade aumente. Isso a gente já está vendo, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E esse é o grande desafio, por exemplo, das escolas. O momento que os alunos, ele trabalha todos os dias, ele vai à noite para a universidade, e vai chegar lá, e vai receber, e vai ter uma aula que ele poderia estar escutando da casa dele, porque se ele não tiver uma interação com o espaço maker, com colaboração, integração, fazer um brainstorm, ir no laboratório, ter uma experiência rica, se não for uma experiência, é muito mais cômodo ele ter aquela aula, escutando o que o professor tem que dizer da sua casa, né, na comunidade da sua casa. Tá certo, eu estou falando isso até porque esse mundo corporativo também está diferente. Eu estou apresentando este programa da minha casa e já estou assim há mais de um mês em função dessas adaptações. Normalmente, eu e você estaríamos sentados frente a frente. Eu confesso a você que eu prefiro ainda estar conversando olho no olho, porque fica muito mais próximo, gera muito mais empatia. Mas estamos todos nos adaptando a este cenário, inclusive aqui neste programa. Não é uma novidade entrevistar à distância, afinal de contas fazemos isso quase que todos os dias no rádio, mas este programa em especial geralmente é frente a frente. Eu gostaria muito de estar à sua frente nesse momento, Daniel. Mas enfim, são as circunstâncias que nos foram impostas nesse momento. É assim, né?
Mas eu acho que você tem total razão. Mas por que isso? Porque a experiência de estar na tua frente, Milton, vale a pena. Eu também gostaria. Mas o que eu quero dizer justamente é isso, né? A experiência tem que valer a pena. E a experiência de estar na tua frente valeria a pena, entendeu? Porque agora outras não, algumas outras entrevistas que você faz e que é mais de longe, você pode fazer à distância. No teu caso, e são soluções que se buscam, quer dizer, a própria tecnologia está nos proporcionando esta solução agora. Então não tenha dúvida, porque no rádio, por exemplo, o fato de você poder falar por telefone celular com as pessoas, entrevistá-las, isso facilita o encontro das pessoas em qualquer lugar, agilidade, processos, ou seja, tudo isso vem em nosso benefício e eficiência do trabalho. Mas quando é possível sentar frente a frente, conversar olho no olho, é sempre mais lucrativo, da minha parte, pela experiência que tenho na convivência com as pessoas. Daniel, pela própria experiência que vocês estão tendo no contato com outras empresas que aderiram a esse manifesto, ao Não Demita, está claro que o papel do líder nesse processo mudou? Tá claro, sim, Milton. Assim, eu até faço uma analogia com aqueles grandes mestres, né, de artes marciais e tudo mais. O mestre é aquele que traz a serenidade, que traz a clareza, que traz a lucidez, ao mesmo tempo que inspira, que provoca, e administra muito mais por perguntas, né, até do que dar respostas. Então, para mim, a gente está redesenhando um pouco o que vai ser essa estrutura, as pessoas terão uma postura muito mais empreendedora, trabalhando muito mais por resultado, né? Eu digo, é o empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Então, eu acredito que os líderes têm que olhar para aquele grupo e falar, cara, esses caras aqui são meus sócios. Eu brinco com a figura do sócio minoritário, porque sócio minoritário, ele é sócio, ele está comprometido, mas ao mesmo tempo ele é minoritário, tem que convencer o outro. Então, de um lado, você vai ter um conjunto de pessoas que estão ali pelo propósito, compartilhando, enfim, repensando o motivo de estar ali, e do outro lado, o papel do líder nesse momento, você reunir esse grupo de sócios e fazer com que você consiga construir algo completamente diferente. Então, é a figura desse mestre, o cara que tem discernimento, que ajuda todo mundo a fazer as escolhas. E eu digo o seguinte, as escolhas, é fácil você escolher entre o certo e o errado, difícil é entre o certo e o certo. E eu acho que ao contrário, é isso. E do outro lado, neste momento, a gente precisa dos líderes que tenham agilidade e coragem para tomar as decisões, né? Então a gente vai, ao mesmo tempo, ter que lidar com esses dois fatores, de alguma maneira, construir de uma maneira mais coletiva e ter coragem de tomar decisões de uma maneira muito mais ágil, rápido. Enfim, eu acho que esse é o novo papel do líder, não é aquele simplesmente que cobra hora, que cobra tarefas, mas é a pessoa que inspira, né, que provoca e que, de alguma maneira, ajuda a compartilhar o objetivo final. Até porque, muitas vezes eu escutei falar, se eu ganhasse muito dinheiro, eu me aposentaria, eu pararia de trabalhar. Eu acho que está todo mundo repensando e entendendo que não, né? O que a gente tem que fazer, o ser humano precisa ser útil, ele precisa fazer alguma coisa que agregue valor para a sociedade, que faça diferença. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, dessa ampliação da consciência de todo mundo, entendendo o seu papel na sociedade. Então é a hora que a gente vai voltar a trabalhar, a gente vai voltar para lugares onde a gente saiba que a gente agrega valor e que tenha significado aquilo. Você simplesmente cumprir aquela tarefa por um montante de dinheiro no final do mês, independente do tamanho desse montante de dinheiro, não faz mais sentido. Todo mundo está procurando alguma coisa. Eu costumo, às vezes, perguntar, você faria o que você está fazendo até de graça? Né? E se a resposta for sim, aí sim, acho que vale a pena. Se não, eu acho que essas pessoas todas, no momento que puderem, não logo após a crise, porque a gente vai estar num momento mais complexo, mas no momento que puderem, vão repensar o que estão fazendo. Aliás, ainda dentro desse aspecto, deste líder que o momento exige, é um líder que está hoje, em boa parte das vezes, à distância de vários dos seus profissionais, da sua equipe, seja pelo home office, seja por diversas outras alternativas que foram encontradas nesse caminho. Como liderar um time à distância? Numa distância que é física, mas talvez não seja no sentido de sentimental, já que as pessoas estão passando pelos mesmos processos, pelas mesmas dificuldades.
Eu acho que é esse o ponto, né? Você tem que ter empatia. E nesse momento, como está todo mundo vivendo a mesma circunstância ou circunstâncias muito próximas, o líder ele tem que ter empatia. Então, por isso que eu estou falando que ele está revendo o conceito de lugar, de espaço, de tempo. Será que muitos líderes nesse momento estão mais longe ou mais próximos dos seus liderados? Estão realmente conversando, olhando no olho, expondo um pouco mais, inclusive o seu lado mais pessoal. Eu acho que esse lado pessoal e profissional é algo indissociável. A intimidade sim é diferente, mas o pessoal e o profissional é indissociável. Então, você está na tua casa, o teu filho te interrompeu, de alguma maneira, conte para o teu filho o que você faz, mostre para toda a sua equipe que está ali fazendo uma videoconferência, a tua casa, os seus filhos e vice-versa. Está todo mundo trabalhando de uma maneira mais leve, com camiseta, na tua casa, e eu acho que está todo mundo mais aberto, né, de uma maneira muito, muito leve. E isso vai gerar, eu acredito, uma proximidade, uma empatia. Agora, do outro lado, nesse momento, como eu já disse, o líder tem que tomar decisões, né? Tem que ter coragem, tem que ser rápido para tomar decisões. E a sugestão que eu dou, mais uma vez, seja transparente com todo o seu time, seja transparente com o que está acontecendo na sua empresa, quais são os desafios que você tem e divida com todo mundo. Não queira ser... Você tem legitimidade para trazer todo mundo, para que todo mundo faça adesão, para que você possa reconstruir a empresa. Não precisa assumir a responsabilidade sozinho de ter que reinventá-la nesse momento, né? Então, a transparência, a autonomia, a confiança, acho que serão características fundamentais nesse momento. Daniel Castanho, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade e que tempos melhores venham. Exatamente, é o que a gente espera, né? Que todo mundo saia dessa crise. Eu digo que quando você passa por uma doença grave, ou perde um ente querido, alguma coisa assim, ninguém sai o mesmo, né? Você acaba evoluindo. A gente está passando por isso de maneira coletiva. Então a sociedade, eu espero que a gente aprenda e redesenhe a maneira toda os nossos conceitos após esse momento que a gente está vivendo. E aproveito, finalizando aqui, para te parabenizar por essas conversas e convidar todo mundo, as empresas que puderem, os empresários que puderem, a aderir ao Não Demita, né? Nãodemita.com é o site. Muito obrigado. Este foi Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Ânima Educação, um dos idealizadores do movimento Não Demita. Você tem esta entrevista completa à sua disposição no podcast da CBN e no meu blog, miltonjung.com.br. Colaboraram com este Mundo Corporativo Juliana Prado, Rafael Furugem e Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.